Um agente do FBI chamado Carl Henrich chega a uma prisão francesa de segurança máxima para se encontrar com Frank Abagnale Jr., que está terrivelmente gripado e tenta escapar da prisão antes de ser extraditado para os Estados Unidos por uma série de crimes que cometeu. 6 anos antes, Frank Abagnale Jr., de 16 anos, mora em New Rochelle, Nova York, com seu pai Frank Abagnale Sr. e sua mãe francesa, Paula. O pai de Frank convence uma mulher para emprestar um terno para Frank Jr., que mais tarde atua como motorista para o seu pai, para que fossem até o banco Chase Manhattan para conseguir um empréstimo. Quando o empréstimo é negado devido a uma série de fraudes fiscais cometidas por Frank Sr., a família é obrigada a se mudar de sua casa grande para um pequeno apartamento. Com a tensão se acumulando na família, Frank logo percebe que sua mãe está chifrando seu pai com um amigo dele. Ao chegar em sua nova escola, Frank é provocado por um dos alunos. Por conta disso, ele decide se passar por um professor substituto em sua aula de francês, para poder se vingar daquele que o provocou. Após algum tempo, os conflitos entre a mãe e o pai de Frank só crescem, que pedem o divórcio e perguntam a Frank com quem ele gostaria de morar. Horrorizado, Frank foge de casa. Quando Frank fica sem dinheiro, começa a aplicar golpes. As artimanhas de Frank se tornam cada vez mais audaciosas, e ele até se passa por um piloto de avião. Ele então passa a falsificar cheques de folha de pagamento da Pan Am, e consegue roubar mais de 2,8 milhões, hospedando-se em suítes de hotéis luxuosos e comendo em restaurantes caros, com as contas todas indo para a Pan Am. Enquanto isso, Carl Henrich, o agente do FBI, começa a rastrear Frank, apesar de seus superiores não darem muita importância ao caso, já que a maioria deles não leva fraudes bancárias a sério. Ao rastrear Frank até um hotel, Carl fica surpreso ao descobrir que ele ainda é um residente lá, e invade seu quarto para prendê-lo. Enquanto isso, Frank sai do banheiro e percebe que Carl é um agente do FBI. Nesse momento, Frank finge ser um agente chamado Barry Allen do Serviço Secreto dos Estados Unidos e afirma ter acabado de pegar o suspeito, mostrando pela janela que seu parceiro está levando o sujeito para o carro, mas na verdade aquele era apenas um dos inquilinos do hotel. Só depois de Frank escapar do quarto que Carl percebe que na verdade foi enganado. Frank logo tenta usar o dinheiro que roubou para encontrar uma maneira de reunir seus pais divorciados. Ele convida seu pai para um restaurante sofisticado e lhe dá as chaves de um Cadillac novinho. Frank Sr. explica que não pode aceitar o presente, pois o IRS ainda está o observando, e tenta dar um ar positivo à refeição. Alguns meses depois, na véspera de Natal, enquanto Carl está trabalhando tarde sozinho no escritório, Frank liga para ele para se desculpar por tê-lo enganado no hotel. Carl então diz que desculpas não funcionam assim, e para a tristeza de Frank, Carl percebe a razão da ligação, pois Frank não tem ninguém para passar o Natal ou com quem falar. Frank então fica furioso e desliga, e Carl continua a investigar. Mais tarde ele descobre que o nome Barry Allen na verdade é o dos quadrinhos do Flash, e que Frank é realmente um adolescente, o que explica por que não conseguiram encontrar um registro dele. E ao se lembrar que Frank fez uma referência aos Yankees de Nova York, Carl faz seus homens procurar por fugitivos em Nova York. A busca eventualmente os leva até a mãe de Frank, que agora está casada novamente. Ao ver a foto de Frank no anuário escolar, Carl agora sabe quem é o seu suspeito. Um ano depois, Frank não apenas deixou de se passar por um piloto, mas começou a se passar por um médico, com um diploma falso de Harvard. Frank também está namorando uma bela sulista chamada Brenda Strong, que trabalha no hospital como enfermeira, e ele a pede em casamento para ajudá-la a se reconciliar com seus pais que a deserdaram desde que ela fez um aborto. Os dois então viajam para encontrar os pais dela em Louisiana. Ao chegar lá, Frank diz a eles que não é apenas médico, mas sim um advogado qualificado também. Com isso, Frank logo se torna assistente do pai de Brenda após passar no exame da Ordem dos Advogados. Frank decide se casar com Brenda e resolve contar ao pai. Então Frank, pai, que agora está trabalhando como carteiro nos Estados Unidos, informa ao filho que a mãe de Frank se casou novamente, deixando Frank devastado. Depois de falar com seu pai, Frank liga para Carl, querendo que a perseguição acabe, pois agora ele pretende se estabelecer e diz que pretende se casar. Carl informa que isso não é possível, pois Frank roubou cerca de 4 milhões. Quando Frank desliga, os homens de Carl procuram em anúncios de casamento para localizar Frank. Quando Carl o encontra e chega à festa de noivado para prendê-lo, Frank admite a verdade para Brenda e mostra a ela todo o dinheiro que roubou. Ele a pede que ela fuja com ele. Embora chocada, ela aceita a oferta e
concorda em encontrá-lo 2 dias depois no aeroporto. No entanto, quando ela chega no aeroporto conforme o combinado, Frank percebe que ela está sendo escoltada pelo FBI, que cercaram o aeroporto. Então Frank percebe que Carl convenceu a garota a se voltar contra ele. Carl então faz com que seus homens vigiem o aeroporto inteiro, certos de que Frank tentará humilhá-lo de alguma forma e tentará escapar de avião. Nesse momento, Frank coloca um novo plano em prática, onde afirma trabalhar para a Pan Am e está recrutando aeromoças para viajar para a Europa. As garotas que ele escolhe são bastante bonitas e agradáveis, e Frank consegue passar despercebido pelos homens de Carl, distraindo-os com aquelas garotas. Na zona de descarregamento do aeroporto, Frank escapa para a Europa. 1 ano e meio depois, em 1967, com raiva, Carl diz ao seu chefe que Frank tem falsificado cheques por todo o hemisfério oriental, só que dessa vez os cheques são reais, argumentando que Frank está fora de controle. Ele pede permissão para rastreá-lo na Europa. Quando seu chefe nega a permissão, Carl leva um dos cheques falsos de Frank a impressoras profissionais que sugerem que ele só poderia ter sido impresso em alguns países europeus. Ao se lembrar que a mãe de Frank, Paula, nasceu na França, Carl decide viajar para o local de nascimento dela, em Mount Richard, e encontra Frank lá na véspera de Natal dentro de uma enorme fábrica de impressão. Carl então diz a Frank que a polícia está do lado de fora e que o eliminará se ele não se render pacificamente. Frank então presume que ele está blefando, mas Carl jura que não está mentindo. Frank então aceita ser algemado e Carl o leva para fora, onde, sem ver nenhum policial, ele elogia Carl por enganá-lo. Quase que imediatamente após Frank dizer isso, a polícia francesa chega e escolta Frank para a prisão junto com Carl, que promete extraditá-lo de volta aos Estados Unidos. Depois de 2 anos na prisão, Frank é liberado sob custódia de Carl. Na véspera de Natal em 1969, no avião que extradita Frank para os Estados Unidos, Carl informa para Frank que seu pai morreu acidentalmente no ano anterior. Arrasado, Frank escapa do avião de uma forma bastante surreal pelos trens de pouso e então decide ir atrás de sua mãe. Lá ele encontra sua mãe com seu segundo marido, além de uma garota que Frank percebe ser sua meia-irmã. Antes mesmo que possa falar com sua mãe, uma equipe de policiais chega ao local e Frank decide se entregar. Após ser julgado e condenado, Frank recebe uma sentença de 12 anos de prisão por falsificação de cheques, desvio de dinheiro, entre muitas outras acusações, sendo enviado para uma prisão federal de segurança máxima em Atlanta. Nos 4 anos seguintes, Frank recebe visitas regulares de Carl. Durante uma dessas visitas, Frank deduz facilmente a identidade de um falsificador ao dar uma olhada em um cheque que Carl lhe mostra. Carl então passa a fazer visitas frequentes a Frank e começa a colaborar com ele na investigação de casos de falsificadores de cheques. Impressionado com o desempenho de Frank, Carl mexe os pauzinhos para que Frank possa continuar o restante de sua sentença trabalhando no departamento de fraudes de cheques do FBI, sob a custódia dele. Embora Frank esteja fora da prisão, está acorrentado ao seu trabalho de escritório e sente falta da emoção de sua antiga vida, tentando até mesmo se passar por um piloto de avião novamente. Assim que ele tenta fugir novamente, Carl o encontra no aeroporto. Carl então diz que ele está livre para ir, prevendo que Frank voltará para o trabalho na segunda-feira, pois não há ninguém o perseguindo. Ao chegar no escritório na segunda-feira de manhã, Carl fica nervoso quando Frank não aparece para trabalhar no horário. Ele teme que Frank tenha fugido e arruinado todas as chances que tinha de ficar livre, mas Frank logo aparece e pergunta a Carl sobre o próximo caso deles. Irritado, Carl exige saber como Frank trapaceou no exame da Ordem de Louisiana, e Frank diz que não trapaceou, pois ele estudou por 2 semanas e passou genuinamente no exame. Em choque, Carl pergunta se ele está falando realmente a verdade, e Frank apenas sorri. Carl então sorri de volta e os dois continuam seu trabalho de investigação juntos. Pessoal, por esse vídeo é só. O que vocês acharam dessa história? Gostaram do filme? Deixe nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui, até a próxima e fui!